Olá você, ouvinte do canal Leitor Anônimo. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Queríamos passar um aviso. Todo o conteúdo desse canal foi criado e elaborado por mim, o Leitor Anônimo. Então, os conteúdos eles são amadores, leituras amadoras, feitas por mim mesmo, com pouquíssimas edições, sem nenhum corte, narração totalmente humana. Tendo isso em vista, vamos ao nosso capítulo de hoje. Capítulo 21. Pensamentos noturnos. Eram 10 horas da noite. Nos quartos, todos fingiam dormir. Jack, deitado de lado, virado para a parede, olhos abertos, escutando a respiração baixa e ritmada de Wendy. O gosto de aspirina dissolvida ainda estava em sua língua, deixando-a áspera e levemente dormente. Al Shockley telefonara às 5h45 até 7h45 no horário do leste. Wendy estava com Danny, sentada em frente à lareira do saguão, lendo. Chamada pessoal para o Sr. Jack Torrance, disse a telefonista. É ele. Passa o telefone para a mão direita, arrancando o lenço do bolso traseiro com a mão esquerda, enxugar os lábios macios. Em seguida, acendeu um cigarro. A voz de Al soou então, forte em seu ouvido. Jack, garoto, o que você está aprontando? Pelo amor de Deus. Oi, Al. Trago o cigarro e tateou à procura de vidro de Excedrin. O que está acontecendo, Jack? Recebi um telefonema esquisito do Sr. Stuart Human hoje à tarde. E quando o Stu e Human pagam uma ligação interurbana do próprio bolso, prepare-se, pois lá vem merda. Human não tem nada com que se preocupar, nem você. O que é exatamente essa nada com o qual temos que nos preocupar? Stu fez soar como se fosse uma mistura de chantagem com manchete sensacionalista sobre o Overlock. Fala comigo, garoto. Eu quis cutucar ele um pouco, disse Jack. Quando vim até aqui para ser entrevistado, ele quis arrastar para fora toda a minha roupa suja, problemas de bebida, perdeu o último emprego por ter arrebentado um aluno, ficou pensando se você é um homem certo para isso, etc. O que me chateou é que ele levantava tudo isso porque adorava o desgraçado do hotel, o maravilhoso Overlock, o tradicional Overlock, o sagrado Overlock. Bem, encontrei um álbum de recortes no porão. Alguém juntou todos os aspectos menos agradáveis da Catedral de Human e me pareceu uma longa cerimônia de missa fúnebre. Espero que isso seja uma metáfora, Jack. A voz de Al soou assustadoramente fria. Mas realmente descobri. Conheço a história do hotel. Jack passou a mão pelo cabelo. Telefonei então para dar uma cutucada nele. Conheço que não foi muito brilhante da minha parte, não faria de novo. Fim de papo. Stu diz que você está pretendendo levar a roupa suja em público. Stu é um imbecil, gritou ao telefone. Disse-lhe que tinha ideia de escrever algo sobre o Overlock. Sim, tenho. Acho que esse lugar construiu uma medida de personalidade americana pós-guerra. Dito assim, tão sem jeito, parece meio exagerado. Sei disso. Mas tudo aqui... meu Deus! Seria um grande livro. Mas a longo prazo, posso assegurar-lhe, tenho mais que o necessário e... Jack, isso não é bom o bastante. Virou-se boquiaberto ao telefone, sem poder acreditar no que ouvira. O quê? Al, você quer dizer? Isso mesmo.
Qual é o longo, qual é o longo prazo, Jack? Para você poder ser 2 anos, talvez 5, para mim 30 ou 40, pois espero estar ligado ao Overlog por muito tempo. A ideia de ver você escrevendo uma lamaçal sobre o meu hotel e publicando-o como uma grande obra de literatura americana me deixa enojado. Jack ficou mudo. Tentei ajudá-lo, Jack, meu garoto. Passamos juntos pela guerra e achei que lhe devia ajuda. Lembra-se da guerra? Lembro, mas os carvões do ressentimento começaram a encandecer em seu coração. Primeiro Ilma, depois Wendy. Agora, uau. O que era isso? Semana Nacional do Esculachar Jack Torrance? Apertou os lábios, estendeu a mão para pegar o cigarro e os derrubou no chão. Será mesmo que Jack jamais tinha gostado dessa babaca pão duro que falava com ele de seu gabinete revestido de mogno em Vermont? Tinha gostado de verdade? Antes de você ter agredido aquele menino, Hatfield, eu acho. Uau, eu estava dizendo. Tentei convencer o conselho a não mandar embora e até mesmo a considerar lhe dar estabilidade. Você mesmo estragou tudo. Arranjei-lhe esse negócio do hotel. Um lugar calmo e bonito para que você se ajustar. Terminar sua peça, esperar até Harry Eifer e eu pudéssemos convencer o resto dos caras do grande erro que cometeram. Agora, parece que você quer sair lucrando nas minhas costas. É assim que agradece um amigo, Jack? Não, sussurrou. Não se atrevia a dizer mais nada. A cabeça latejava com as palavras quentes que queriam sair. Tentou desesperadamente pensar em Wendy e Danny na sua dependência. Danny e Wendy sentados calmamente lá, embaixo, diante do fogo e trabalhando na cartilha do segundo ano, pensando que estivesse tudo maravilhoso. E assim perdesse o emprego? Rumo à Califórnia, naquele Volkswagen vermelho e cansado, com uma bomba de gasolina caindo aos pedaços, como se fosse uma família de flagelados da década de 30? Convenceu-se de que se ajoelharia e imploraria antes que isso acontecesse. Mas, ainda assim, as palavras relutavam em sair, e ele não conseguia conter sua raiva. O quê? Al inquiriu com força. Não, falou Jack. Não é assim que trato meus amigos. E você sabe disso. Como é que eu sei disso? Na pior das hipóteses, você está planejando sujar a reputação do meu hotel, exumando corpos que foram decentemente enterrados há anos. Na melhor das hipóteses, você telefonou para meu gerente temperamental, mas extremamente competente, e o deixou enfurecido como parte de um jogo idiota de crianças. Foi mais do que um jogo. Foi mais do que um jogo, Al. Tudo é mais fácil para você. Você não precisa aceitar a caridade de um amigo rico. Você não precisa de um amigo no tribunal, pois é o próprio tribunal. O fato de que você esteve a um passo de se tornar um alcoólatra fica razoavelmente escondido. Não fica? Suponho que sim, falou Al. A voz baixara. E ele parecia cansado de tudo. Mas Jack, não posso fazer nada. Não posso modificar isso. Sei, sua voz soou oca. Estou despedido? Acho melhor você me dizer se estou. Não, se fizer duas coisas para mim. Tudo bem. Não seria melhor ouvir as condições antes de aceitá-las? Não. Dê as cartas e eu os apanharei. Tenho que pensar em Wendy e Danny. Se quiser minhas bolas, mandarei por via aérea. Tenho certeza de que pode se dar ao luxo de autopiedade, Jack.
Fechou os olhos e escorregou um Excedrin por dentro dos lábios secos. A essa altura, sinto que é o único luxo que posso me dar, sem brincadeira. Al ficou calado por um momento. Então disse: Bom, primeiro, nada de telefonemas para Yuma. Nem seu lugar pegar fogo. Se isso acontecer, telefone para o chefe da manutenção. Aquele cara que, sei lá, xinga o tempo todo. Sabe a quem me refiro? Watson, sim, sei. Sim, muito bem. Em segundo lugar, prometa, sob a palavra de honra, nenhum livro sobre o famoso hotel da montanha do Colorado. Por um momento, sua raiva era tanta que literalmente não pôde falar. O sangue fervia-lhe nas veias. Era como receber um telefonema de um príncipe Médici do século XX. Nenhum retrato da minha família, com as verrugas aparecendo. Por favor, ou você cai em desgraça. Não patrocina pintura que não seja bonita. Quando pintar a filha de meu bom amigo e sócio, por favor, omita a mancha de nascença ou você cai em desgraça. Claro que somos amigos. Somos, ambos homens civilizados, já não somos? Já moramos juntos, comemos juntos, bebemos juntos, seremos sempre amigos e a coleira com a qual eu o prendo será sempre ignorada por consentimentos mútuos e serei bom e benevolente para com você. Tudo que peço em troca é sua alma. Coisa pequena. Podemos até ignorar o fato de ter entregue a mim da mesma forma que ignoramos a coleira. Lembre-se, meu talentoso amigo. Ah, Michelangelo, mendigando por todos os lugares de Roma. Jack, tá ouvindo? Fez um ruído sufocado que significava assim. A voz de Al era firme e segura. Realmente, não acho que esteja pedindo muito, Jack. E haverá outros livros. Apenas não pode esperar que eu vá subsidiá-lo. Enquanto... Muito bem, concordo. Não quero que pense que estou tentando controlar sua vida, amigo. Jack, você me conhece bem. É só que... Sim? Dent ainda está envolvido com Overlock? De algum modo? Não vejo como isso pode ser um problema seu, Jack. Não, disse distante. Acho que não. Ouça. Acho que estou ouvindo o Andy me chamar. Telefone depois. Claro, rapaz. Bateremos um bom papo. Como vão as coisas? Sóbrias? Já apanhou sua libra de carne? Sangue e tudo mais? Agora quer me deixar-me em paz? De corpo e alma. Por aqui também. Na verdade, eu estou começando a gostar de ficar sóbrio. Se... Ligo depois. Wendy, claro, tudo bem. E assim que desligou, as cólicas vieram, atingindo-o como relâmpagos, fazendo-o curvar-se diante do telefonema como um penitente, as mãos segurando a barriga, a cabeça latejando como um balão gigante. A vespa pode, depois de ferroar, vai em frente. Melhora um pouco. Quando o Andy subiu, melhoraram um pouco. Quando o Andy subiu e perguntou quem estivera ao telefone, Al respondeu. Telefonou para perguntar como estavam as coisas. Disse-lhe que estavam tudo bem. Jack, você está horrível. Onde está doente? A dor de cabeça voltou. Vou para a cama mais cedo. Não faz sentido tentar escrever. Posso trazer um copo de leite quente para você? Ele sorriu, pálido. Bom, seria bom. Estava agora deitado ao lado dela, sentindo-lhe a coxa quente e adormecida encostada à sua. Pensar na conversa com o Al, em como se rebaixara, ainda lhe provocava ondas de frio e calor. Algum dia haveria o ajuste de contas. Algum dia haveria um livro, não uma coisa leve e refletida, como considerara a princípio, mas um trabalho duro de
pesquisas, fotografias e tudo, e mostraria a história completa do Overlock, sórdidas negociações de compras ilícitas e todo o resto. Exporia tudo ao leitor como um peixe dissecado. E se Al Shockley tivesse ligações com o Império de Derrit, então Deus que o ajudasse. Esticado como uma corda de piano, deitado, olhando a escuridão, sabia que se passaram horas até que conseguisse dormir. Wendy Torrance estava deitada, olhos fechados, ouvindo o ressonar do marido. A longa inspiração, a pausa breve e a expiração. Levemente gutural. Onde ia quando dormia, pensava ela. Onde ia ir quando dormia, pensava ela. Para algum parque de diversões, no Great Barrington de sonhos, onde os brinquedos eram grátis. E não havia esposa para dizer que já tinha comido muitos cachorro-quentes ou que já era hora de ir embora. Se quisesse chegar em casa antes do escurecer? Ou seria um bar, onde a bebida nunca acabava e as portas estavam sempre abertas, e todos os velhos companheiros se reuniriam em torno de um jogo eletrônico de hockey, copos nas mãos. Al Shockley se sobressaíram entre eles com a gravata frouxada e o colarinho desabotoado. O lugar de onde ela e Danny eram excluídos, e o baile continuava infindável. Wendy estava preocupada com ele. A velha e inútil preocupação que esperava ter ficado para sempre atrás de si em Vermont. Como se a preocupação de algum modo não pudesse cruzar as fronteiras dos estados. Não gostava do que o Overlock parecia estar fazendo a Jack e a Danny. A pior coisa, não mencionada, vaporosa e não mencionada, talvez até imensionável, era que todos os sintomas de alcoolismo de Jack estavam de volta, por um, todos menos a própria bebida. O contraste, o constante movimento das mãos, o lenço nos lábios, como que os livrando do excesso de umidade. Longas pausas na máquina de escrever, mais bolas de papel na cesta de lixo. Havia um vidro de Excedrin na mesa de telefone hoje à noite, depois do telefonema de Al, mas nenhum copo de água. Estava mastigando os comprimidos de novo. Irritava-se com pequenas coisas. Inconscientemente, estalava os dedos num ritmo nervoso quando as coisas ficavam muito calmas. Estava xingando mais do que o normal. Wendy começava a se preocupar com o temperamento dele também. Seria até um alívio se ele perdesse a calma, como uma válvula de escape, da mesma forma como descia ao porão à primeira hora da manhã e aí à noite para regular a pressão da caldeira. Seria quase bom vê-lo xingando e chutando a cadeira pelo quarto ou batendo uma porta. Mas essas coisas, sempre parte integral do seu temperamento, haviam praticamente cessado. Ainda assim, sentia que Jack ficava cada vez mais zangado com ela ou com Danny, mas se recusava a extravasar. A caldeira tinha um nanômetro vermelho, rachado, cheio de óleo, mas que ainda funcionava. Jack não tinha nenhum nunca pudera entendê-lo muito bem. Danny podia, mas o filho não falava. E o telefonema de Al, quase ao mesmo tempo. Danny perdera todo o interesse pela história que estavam lendo. Deixou-a sentado junto à lareira e foi para o balcão de recepção, onde Jack construíra uma estrada para seus carrinhos e caminhões. O violento Volkswagen violeta estava ali, e Danny começou a empurrá-lo rapidamente para frente e para trás, fingindo ler, mas na realidade, observando Danny por cima do livro, ela viu nele um estranho amalgama dos modos como ela e Jack expressavam ansiedade. O esfregar dos lábios, o passar nervoso das mãos pelo cabelo, como ela fazia, enquanto esperava Jack voltar para casa da ronda pelos bares. Não acreditava que Al tivesse telefonado
apenas para perguntar como iam as coisas. Se você quisesse falar besteiras, ligava para o Al. Quando quando era Al quem telefonava, aí então era algo sério. Mais tarde, ao descer de novo, Wendy viu Danny agachado junto ao fogo, lendo com atenção absoluta a cartilha do segundo ano das aventuras de Joel e Rachel no do circo com o pai. A agitação desaparecera por completo. Observando, foi mais uma vez tomada pela certeza esquisita de que Danny sabia e entendia mais do que a vã filosofia do doutor. Podem me chamar de Bill. Edmonds podia alcançar. Ei, hora de dormir, velhinha, disse ela. Tá bem. O garoto marcou o livro e levantou-se. Lave o rosto e escove os dentes. Certo. Não esqueça de usar o fio dental. Não vou esquecer. Ficaram lado a lado por um momento, olhando o fogo aumentar e diminuir. Quase todo o saguão estava frio e com correntes de ar, mas este círculo em torno da lareira encontrava-se magnificamente aquecido e difícil de se abandonar. Era tio Al ao telefone, disse ela casualmente. Era? Falou Danny, sem surpresa alguma. Ficou pensando se tio Al estava zangado com papai. Continuou Wendy, ainda casualmente. Ah, sim, ele está mesmo, falou Danny, e observando o fogo. Ele não quer que papai escreva o livro. Que livro, Danny? Sobre o hotel. A pergunta congelada em seus lábios era aquele. A pergunta congelada em seus lábios era aquele a que ela e Jack faziam Danny 1000 vezes. Como você sabe disso? Mas não chegou a formular. Não queria aborrecê-lo antes de ir dormir, sabendo. Também não queria que soubesse que ocasionalmente discutiam o conhecimento que ele possuía de coisas que não tinham a menor possibilidade de saber. E ele sabia. Estava convencido disso. A conversa fiada do Dr. Edmond sobre raciocínio indutivo e lógica do subconsciente era apenas isso. Conversa fiada. Sua irmã, como o Danny sabia que ela estava pensando em Aileen na sala de espera naquele dia. E sonhei que papai sofreu um acidente. Sacudiu a cabeça como que afastando o pensamento. Vá lavar o rosto, velhinho. Tá bem. Subiu as escadas correndo para o quarto deles, franzindo a testa. A mamãe foi à cozinha esquentar o leite de Jack numa panela. E agora, deitada, acordada na cama, ouvindo o ressonar do marido e o vento lá fora, miraculosamente, estivera apenas um pouco de neve à tarde. Ainda nenhuma tempestade. Dirigiu o pensamento para o filho querido que a procurava, nascido como um saco aminoático sobre a cabeça, uma simples membrana que os médicos viam talvez uma vez a cada 700 nascimentos, uma membrana que a crendice popular dizia indicar o sexto sentido. Estava na hora de conversar com o filho sobre o Overlock. E mais do que na hora de tentar fazer Danny falar com ela. Amanhã, com certeza, os dois iriam à biblioteca pública de Sindwinder para ver se conseguiam livros no nível do segundo ano para todo o inverno. E ela conversaria com o garoto e, francamente, com esse pensamento sentiu-se melhor e finalmente começou a adormecer. Danny estava deitado, acordado no quarto, olhos abertos, braços esquerdo em volta do ursinho Puff, velho e levemente gasto. Puff tinha perdido um olho de botão. Estava vazando o enchimento por várias costuras desfeitas. Ouvindo o ressonar dos pais, sentiu-se como se fosse um guarda relutante dos dois. As noites eram o pior de tudo. Odiava as noites e o constante uivar do vento no lado oeste do hotel.
planador flutuava, seguro por um cordão, sobre a escrivaninha, a miniatura do Fusca, trazida da pista, montado no saguão, emitia um vago e fluorescente brilho de violeta. Os livros estavam na estante, os cadernos de colorir sobre a escrivaninha. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, dizia a mamãe. Assim você sabe onde está quando precisar. Mas agora as coisas estavam colocadas fora de lugar. As coisas estavam perdidas, pior ainda. Haviam-se acrescentado coisas que não se podiam ver bem, como um daqueles quadrinhos que diziam: está vendo os índios? Se você forçasse a vista e apertasse os olhos, poderia ver alguns deles. O que imaginava ser um cacto, à primeira vista, era na realidade um guerreiro pele vermelha com uma faca segura nos dentes. E havia outros escondidos nas paredes. Se podiam ver até suas faces impiedosas e cheias de maldade emergindo dos raios de uma roda da carruagem coberta, mas nunca se podia ver todos eles. E era isso que incomodava, pois os que não se viam eram os que chegavam por trás, como um machado em uma das mãos e uma faca na outra. Mexeu-se inquieto na cama, os olhos buscando o reconfortante tremuluzir da lâmpada que ficava acesa. As coisas andavam piores aqui. Estava certo disso. A princípio não foram tão ruins, mas aos poucos o papai pensava em beber mais. Às vezes ele se aborrecia com a mamãe e não sabia por quê. Andava pelos cantos, esfregando os lábios com um lenço, com os olhos distantes e nebulosos. Mamãe se preocupava com ele e Danny também. Não precisava entrar no pensamento dela para saber. Estava claro, no modo ansioso como ela questionara no dia em que a mangueira do extintor de incêndio parecera transformar-se em uma cobra. O Sr. Halloran dissera que achava que todas as mães eram um pouco iluminadas, e ela sabia que, naquele dia, alguma coisa acontecera, só não sabia o que. Quase lhe dissera, mas algo o impediu. Ele sabia que o médico em Sindwinder tinha desconsiderado Tony, as coisas que Tony lhe mostrara como sendo perfeitamente, bem, quase, normais. Sua mãe poderia não acreditar se ele lhe contasse sobre a mangueira. Pior, poderia entendê-lo de forma errada. Poderia pensar que estava com os parafusos frouxos e ele entendia um pouco sobre parafusos frouxos, não tanto quanto sobre como fazer um filho, o que a mamãe explicara com alguns detalhes no ano anterior, mas o suficiente. Certa vez na escola do maternal, seu amigo Scott apontara um menino chamado Robin Stranger, embasbacado junto aos balanços, com a cara tão comprida que quase pisava nela. O pai de Robin ensinava aritmética na escola de papai, e o papai de Scott lecionava história. A maioria das crianças do maternal estava ligado ou com a academia de Stoneton ou com uma pequena fábrica de IBM fora da cidade. Os meninos da academia formavam um grupo. Os meninos da academia formavam um grupo. Os meninos da IBM outro. Havia amigos de diferentes grupos, é claro, mas era bastante natural para os meninos cujos pais se conheciam reunir-se. Quando havia um escândalo no grupo dos adultos, quase sempre infiltrava-se nas crianças de forma desenfreada e raramente passava de um grupo para outro. Ele e Scott estavam sentados na nave espacial de brinquedo, quando Scott apontou o polegar para Robin e disse: "Sabe aquele menino?" "Sei", respondeu Danny. Scott debruçou-se. "O pai dele ficou com os parafusos frouxos ontem à noite.
levaram ele embora. É? Só porque afrouxou os parafusos? O amiguinho pareceu aborrecido. Enlouqueceu, entendeu? Scott ficou estrábico, pôs a língua de fora e girou o dedo indicador em grandes elipses em volta das orelhas. Levava ele para a casa de loucos. Nossa, disse Danny. Quando vão deixar ele sair? Nunca, 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 falou Scott sobriamente. Durante aquele dia e o seguinte, Danny ouviu que o Sr. Strange tentara matar toda a família, inclusive Robin, com a pistola da Segunda Guerra Mundial que guardava como lembrança. B. O Sr. Stanger quebrou a casa em pedacinhos enquanto estava bebum. C. O Sr. Strange fora apanhado comendo uma tigela de insetos mortos e grama como se fosse leite com cereais e chorava enquanto o fazia. D. O Sr. Strange tentara estrangular a mulher com uma meia enquanto os Red Sox perderam um jogo importante. No fim, muito confuso para guardar tudo aquilo para si mesmo, perguntou ao pai sobre o Sr. Strange. O pai sentara-o no colo e explicara que o Sr. Strange estava sob muita tensão, coisas relacionadas com a família e com o trabalho, e que ninguém, a não ser os médicos, podiam entender. Tinha crises de choro e há 3 noites começou a chorar sem parar e quebrou uma porção de coisas em sua casa. Não estava com parafusos frouxos, disse o pai. Ele estava tendo uma crise nervosa e não estava numa casa de loucos, mas num sanatório. Contudo, apesar das cuidadosas explicações, Danny tinha medo. Não parecia haver diferença nenhuma entre parafusos soltos e crise nervosa, e tanto fazia chamar de casa de loucos ou sanatório. O lugar ainda tinha grandes grades na janela e não lhe deixavam sair se quisesse. E seu pai, muito inocente, confirmara outra das expressões de Scott, sem qualquer modificação, uma que enchia Danny de um temor vago e disforme. No lugar onde o Sr. Strange morava agora, havia os homens de jaleco branco. Vieram apanhá-lo em um furgão sem janelas, um furgão cinza, parará em cima da calçada de sua casa, e os homens de jaleco branco saíam e o levavam para longe da família, e o fizeram viver num quarto com paredes macias, e se quisesse escrever para casa, tinha que fazê-lo com lápis de cera. Quando vão deixá-lo voltar? Perguntou Danny ao pai. Assim que estiver melhor, velhinho. Mas quando? Insistiu Danny. Dan, disse Jack. Ninguém sabe. E o pior era isso. Era outra forma de dizer nunca. Nunca, nunca. Um mês depois, a mamãe de Robin tirou-o do maternal e eles se mudaram para Stonington, sem o Sr. Strange. Isso fazia 1 ano depois que o papai parara de tomar a coisa feia, mas antes de ter perdido o emprego. Danny ainda pensava sobre isso com frequência. Às vezes, quando caía ou machucava a cabeça ou tinha uma dor de barriga, começava a chorar e a lembrança tomava conta dele, acompanhado do medo de não poder parar de chorar, de que continuasse chorando e gemendo até que o pai fosse ao telefone, discasse e dissesse: alô? Aqui é o Jack Torrance, na estrada Mifflin, número 149. Meus filhos não conseguem parar de chorar. Por favor, mande os homens de jaleco branco para levá-lo para o sanatório. Isso mesmo, ele está com os parafusos frouxos. Obrigado.
e o furgão cinza sem janelas estacionasse à sua porta, o carregariam para dentro, ainda chorando, histérico, e o levariam. Quando viriam o pai e a mãe de novo, ninguém sabe. Era este o medo que fazia-o calar. Um ano mais velho agora, tinha certeza de que o pai e a mãe não o deixariam ser levado por pensar que uma mangueira de extintor de incêndio fosse uma cobra. Seu raciocínio estava certo disso, mas ainda assim, quando pensava em contar aos pais essa lembrança antiga, surgia como uma pedra e enchendo-lhe a boca e bloqueando as palavras. Não era como Tony. Tony sempre parecera perfeitamente natural, até a chegada dos pesadelos, claro. E seus pais sempre pareceram aceitar Tony como um fenômeno mais ou menos natural. Coisa como Tony apareciam por ser inteligente, o que os dois presumiam que fosse, da mesma forma que se achava inteligentes, mas uma mangueira de extintor que se transformava em cobra, ou a visão de sangue, massa encefálica na parede da suíte presidencial, quando ninguém mais via. Coisas desse gênero não seriam naturais. Já o tinham levado a um médico. Não seria razoável admitir que os homens de jaleco branco viriam em seguida? Ainda assim, contaria a eles se tivesse a certeza de que mais cedo ou mais tarde eles o levariam embora do hotel. E ele queria desesperadamente se ver livre do Overlock, mas também sabia que esta seria a última oportunidade do pai, que estava aqui no Overlock para fazer alguma coisa além de tomar conta do lugar. Estava aqui para trabalhar nos papéis, para se conformar com a perda do emprego, para amar mamãe, Wendy, e até muito recentemente parecera que todas essas coisas estavam acontecendo. Só ultimamente o papai começava a ter problemas, desde que encontrou aqueles papéis. Este lugar desumano cria monstros humanos. O que significava isso? Rogava a Deus, mas Deus não respondia. E o que faria o papai se deixasse de trabalhar aqui? Tentara descobrir na mente do papai e ficava cada vez mais convencido de que o próprio pai não sabia. A prova mais forte viera hoje à tardinha, quando o tio Al telefonara lhe dizendo coisas malvadas e o papai não se atrevera a retribuir, pois tio Al poderia despedi-lo, como o Sr. Cromet, o diretor de Stonington, e o conselheiro diretor despediram-no do cargo de professor. E o papai morria de medo disso, por Dene, mamãe, assim como por si próprio. Não se atrevera então a dizer nada. Só conseguia observar inutilmente e esperar que, na realidade, não houvesse índios ou de jeito algum, ou se houvesse que se contentasse em esperar por uma presa mais importante e deixassem um pequeno trem de 3 vagões passar ileso. Mas não conseguia acreditar, não importava o quanto tentasse, as coisas estavam piores agora no Overlock. A neve estava chegando e e quando viesse, quaisquer simples opções que ele tivesse seriam liquidadas. E depois da neve? E quando permanecerem trancados e à mercê do que quer que estivesse até agora, apenas se divertindo às suas custas? Venha e tome o remédio. Ou então, Red Room? Arrepiou-se na cama e se virou mais uma vez para o outro lado. Agora conseguia ler mais. Amanhã talvez pudesse chamar Tony. Tentaria fazer com que Tony mostrasse exatamente o que era Red Bull. E se havia algum modo de impedi-lo, arriscaria os pesadelos. Precisava saber. Danny ainda estava acordado, muito depois de o falso
adormecimento dos pais ter se tornado real. Rolava na cama, torcendo os lençóis, lutando contra um problema muito maior do que ele, acordado na noite como uma única sentinela na guarita. Depois da meia-noite, dormiu também, e então só o vento ficou acordado, espreitando o hotel e uivando em sua cumeira sobre o brilho das estrelas. Capítulo 22. O caminhão. Vejo uma lua ruim nascendo. Vejo problemas a caminho. Vejo terremotos e relâmpagos. Vejo momentos difíceis para hoje. Não saia por aí hoje à noite. Você pode perder sua vida. Há uma lua ruim nascendo. Alguém instalara um rádio de buck muito velho debaixo do painel do caminhão do hotel. E agora, fraco e engasgando com estática, o som característico do conjunto Credence Clarity Revival de John Fogerty saía pelo alto-falante. O Andy e Danny estavam a caminho de Sindwinder. O dia era claro. Danny brincava com o cartão cor laranja da biblioteca e parecia alegre, mas o Andy o achava abatido e cansado, como se não tivesse dormido o suficiente e se mantivesse apenas com energia nervosa. A música terminou e o locutor falou. Nota de rodapé. Tradução de trecho da canção Bad Moon Rising, de J.C. Fogerty, 1969. Jandora Music, Berkeley, Califórnia. Usado com autorização. Todos os direitos reservados. Copyright internacional assegurado. Fim da nota de rodapé. Esse foi o Cranston. E por falar em lua ruim, parece que muito em breve vamos ter um tempo ruim na região onde chegam as ondas de nossa KMTX, o que é difícil de acreditar com esse lindo e primaveral tempo que a gente teve nos últimos 3 dias. O infalível serviço do meteorologia da KMTX informa que a zona de alta pressão do ar dará lugar, por volta de 1h da tarde, a uma vasta área de baixa pressão, que vai parar completamente sobre a região de KMTX, lá onde o ar é rarefeito. A temperatura vai cair rapidamente e a precipitação deverá começar ao anoitecer. Elevações abaixo de 2.000 metros, incluindo a região de Denver, poderão apresentar uma combinação de granizo e neve. Talvez congelamento em algumas estradas, e por aqui nada a não ser neve, amigos. Esperamos de 2,5 a 7 centímetros abaixo de 2.000 metros e possivelmente acúmulos de 15 e 20 centímetros na região central do Colorado e nas montanhas. A polícia rodoviária avisa que se você está presente, pretendendo passar de carro pelas montanhas, hoje à tarde ou à noite, deve lembrar-se de que além das correntes nos pneus, acrescentou o locutor em tom jocoso, foi assim que... Deve lembrar-se de que a lei das correntes nos pneus está em vigor. Não vá a lugar algum a menos que precise. Lembre-se, acrescentou o locutor em tom jocoso. Foi assim que os pioneiros Donner se complicaram. Não estavam tão perto da loja de conveniência, mais próxima quanto pensavam. Um anúncio de Clarion e Wendy abaixou-se e desligou o rádio. Você se importa? Não, tudo bem. Danny olhou para o céu azul claro. Acho que papai escolheu o dia certo para aparar os arbustos dos animais, não é? Acho que sim, disse Wendy.
Mas não parece mesmo que vai nevar, acrescentou Danny esperançoso. Está querendo desistir? Perguntou Wendy. Ainda estava pensando na piada do locutor sobre os pioneiros. Não, acho que não. Bem, chegou a hora. Se é para tocar o assunto, faça agora ou cale-se para sempre. Danny, disse a mãe, fazendo voz o mais casual possível. Você ficaria feliz se fôssemos embora do Overlock? Se fôssemos embora do Overlock? Se não passar, se não passarmos o inverno lá? Danny abaixou os olhos. Acho que sim, mas é o emprego de papai. Às vezes, disse ela com cuidado, fico pensando que papai poderia ser mais feliz longe do Overlock. Também passaram por uma placa que dizia Cindy Window, 30 quilômetros. Então, Wendy fez cuidadosamente uma curva muito fechada e engatou a segunda. Não se arriscava tão nos declives. Tinha um medo tolo deles. Você acha mesmo? Perguntou Danny. Olhou-o com interesse por um momento e sacudiu a cabeça. Não, eu acho que não. Por que não? Porque ele está preocupado com a gente, disse Danny, colhendo as palavras com cuidado. Era difícil explicar. Ele próprio entendia tão pouco sobre o assunto. Viu-se voltando a um acidente que contara ao Sr. Halloran. O rapaz olhando para as televisões da loja de departamentos e desejando roubar uma. Aquilo fora penoso, mas pelo menos ficara claro o que se passava, até para Danny, naquela ocasião um pouco maior do que um bebê. Mas os adultos estavam sempre metidos em conflitos, todas as possíveis ações complicadas pelas consequências, pela dúvida, pela própria imagem, por sentimentos de amor e responsabilidade, toda e qualquer escolha parecia ter desvantagem e às vezes ele não entendia porque as desvantagens eram desvantagens. Era difícil. Ele acha, começou Danny de novo e olhou para a mãe rapidamente. Ela observava a estrada, sem olhá-lo, e ele sentiu que podia prosseguir. Ele acha que talvez a gente fique muito sozinho. Depois, ele acha que gosta daqui e que é um bom lugar para nós. Ele adora a gente, não quer que a gente fique solitários ou tristes, mas ele acha que mesmo que a gente fique, pode ser bom a longo prazo. Você sabe o que é longo prazo? Ela sentiu. Sim, sim, meu bem, sei. Ele está preocupado em sair daqui e não conseguir outro emprego. A gente teria que mendigar ou coisa parecida. Só isso? Não, mas o resto está confuso, porque agora ele está diferente. Sim, disse ela quase suspirando. O declive ficou mais suave. Com cuidado, ela engatou de volta a terceira. Não estou inventando, mamãe, juro. Sei disso, meu filho, falou Wendy, sorrindo. Foi Tony que lhe contou? Não, eu simplesmente sei. Aquele médico não acreditou em Tony, acreditou? Não se importe com aquele médico. Eu acredito em Tony. Não sei o que ele é ou quem é. Sei se é uma parte de você em especial ou se vem de outro lugar, mas acredito nele, Danny. E se ele acha que devemos ir, nós iremos. Nós dois iremos e estaremos com papai novamente na primavera. Ele olhou com uma esperança aguda. Onde? Um hotel? Não poderíamos pagar um hotel, meu bem. Teria que ser a casa da minha mãe. A esperança morreu no rosto de Danny. Sei, disse ele e parou. Que é? Nada, murmurou o garoto. Wendy engatou mais uma vez a segunda, quando o declive ficou íngreme novamente. Não, velhinho, por favor, não diga isso. Acho que já deveríamos ter tido essa conversa há semanas. Então, por favor,
Você sabe o que é. Não vou ficar aborrecida, não posso ficar aborrecida, porque isto é muito importante. Seja franco comigo. Sei como se sente em relação a ela. Danny suspirou. Como me sinto? Mal, triste e aborrecida. É como se ela não fosse sua mãe, como se ela quisesse lhe engolir. Ele a olha com medo. E eu não gosto dela. De lá, ela está sempre pensando em como ela pode ser melhor para mim do que você, e em como me afastar de você, mamãe. Não quero ir para lá. Prefiro ficar no Overlock. Wendy estava abalada. A situação entre ela e a mãe seria tão ruim assim? Deus, e se fosse? Que desgraça para o menino! E ele realmente lia os pensamentos de cada um. De repente, sentiu-se completamente despida, como se estivesse sido apanhada num ato obsceno. Muito bem, falou. Muito bem, Danny. Você está aborrecida comigo? Disse o filho, baixinho, quase chorando. Não, não estou. Não estou mesmo. Só estou um pouco abalada. Passavam pela placa de Sindwinder, 25 quilômetros, e o Andy ficou mais tranquilo. Dali para frente a estrada era melhor. Quero fazer mais uma pergunta, Danny. Quero que me responda com a maior sinceridade. Está bem? Está bem, mamãe, disse ele, quase sussurrando. Seu pai tem bebido novamente? Não, respondeu ele, sufocando as duas palavras que brotaram dentro da boca, depois de um simplesmente negativa. Ainda não. Wendy tranquilizou-se um pouco mais. Pousou a mão sobre a perna de Danny, coberta pelos jeans, e a apertou-a. Seu pai tem se esforçado, falou suavemente, porque nos ama. E nós o amamos, não é? Ele assentiu muito sério, quase falando consigo mesma. Wendy prosseguiu. Ele é um homem perfeito, mas tem se esforçado. Danny tem se esforçado muito. Quando ele passou por uma espécie de inferno, ainda está passando. Acho que se não fosse por nós, ele simplesmente não aguentaria. Quero fazer o que for certo, e não sei. Deveríamos ficar? Deveríamos ir? É como uma escolha entre a frigideira e o fogo. Eu sei. Pode me fazer um favor, velhinho? O quê? Tente fazer Tony aparecer agora mesmo. Pergunte a ele se estamos seguros no Overlock. Já tentei, disse Danny com calma. Hoje de manhã. O que aconteceu? Perguntou Wendy. O que ele disse? Ele não apareceu. Tony não apareceu. E de repente Danny começou a chorar. Danny, disse ela alarmada. Meu bem, não chore, por favor. O caminhão deslizou para o outro lado, a outra pista, e ela controlou amedrontada. Não me leve para a casa da vovó, falou Danny em meio às lágrimas. Por favor, mamãe, não quero ir para lá. Quero ficar com papai. Muito bem, disse ela com calma. Muito bem, isto é o que vamos fazer. Tirou um lenço de papel do bolso da blusa e o entregou ao filho. Vamos ficar e tudo vai acabar bem, muito bem. Capítulo 23. No parque. Jack veio até a varanda, fechando o zíper até o pescoço, e estranhou a luminosidade do ar. Na mão esquerda tinha um aparador de arbustos elétrico. Com a mão direita, arrancou do bolso de trás um lenço limpo, passou nos lábios e o enfiou no bolso novamente. Neve descera no rádio. Era difícil acreditar. Mesmo vendo as nuvens se reunindo longe no horizonte. Caminhou para a topiaria, passando o aparador por uma das mãos para a outra. Não levaria muito tempo, pensou. Bastava um pequeno retoque. As noites frias certamente tinham reduzido o crescimento das plantas. As orelhas do coelho pareciam um pouco felpudas,
e duas das pernas do cachorro estavam brotando esporas verdes, mas os leões e o búfalo estavam bem. Um pequeno corte bastava e depois era só a neve chegar. O caminho pavimentado terminou tão abruptamente quanto um trampolim. Jack saiu dele, passando pela piscina vazia para o caminho de cascalho, cercado pelas esculturas em arbustos, dirigindo-se ao parque de recreação. Passando pelo coelho, apertou o botão do corredor. O aparelho ganhou vida com um zumbido baixo. Oi, seu coelho, disse Jack. Como está passando hoje? Vamos tirar um pouco daqui de cima e outro bocado nas orelhas. Muito bem. Diga lá. Conhece aquela do caixeiro viajante da velhinha com o cachorrinho? Sua voz soava artificial, idiota, em seus ouvidos e ele parou. O coelho, que não gostava muito desses animais, sempre lhe parecia um pouco de maldade cortar e transformar um velho arbusto em algo que ele não era. Em alguma das estradas de Vermont havia um quadro feito de arbustos no alto de uma colina contemplando a estrada, anunciando um determinado sorvete, transformar a natureza numa mascate de bobagens era simplesmente errado, era grotesco. Não foi contratado para filosofar, Torrance. Ah, isso era verdade. Como era verdade? Aparava as orelhas do coelho, juntando os galhos na grama. O aparador trabalhava com um desagradável zumbido surdo e metálico, próprio dos aparelhos a bateria. O sol brilhava, mas sem calor, e agora não era tão difícil acreditar que a neve estivesse chegando, trabalhando rapidamente, sabendo que parar para pensar quando se está deste tipo de tarefa geralmente significa cometer um erro. Jack retocou o focinho do coelho. Assim, tão próximo, não se parecia em nada com um focinho, mas sabia que a distância de 6 metros ou mais, o jogo de luz e sombra sugeria um focinho. Isso e a imaginação do observador, e em seguida a barriga. Feito isso, desligou o aparador, caminhou para o parque e voltou-se abruptamente para ver o coelho inteiro. Sim, estava bom. Em seguida, apararia o cachorro. Mas se fosse meu hotel, falou, eu deceptaria a coisa toda. Deceparia a coisa toda. Faria mesmo. Simplesmente o deceparia e refaria a grama onde estava e colheria em seu lugar meia dúzia de mesas de metal com coloridos guarda-sóis. As pessoas poderiam tomar coquetéis na grama do Overlock sob o sol de verão. E Sloe Jeans Finzer, margaritas e pink lates, todos estes drinks doces de turistas, um rum tônica, talvez. Jack tirou o lenço do bolso traseiro e devagar esfregou nos lábios. Vamos, disse calmo. Isso não era coisa para se estar pensando. Ia recomeçar. Quando o impulso fez com que mudasse de ideia e foi para o parque. Era engraçado como nunca se entendia as crianças, pensou. Wendy e ele pensavam que Danny fosse adorar o parque. Tinha tudo o que um garoto quisesse, mas Jack não achava que o menino tivesse estado por aqui mais de que 6 vezes, sim muito. Pensava que se houvesse outra criança com quem brincar seria diferente. O portão rangeu enquanto entrava, e o cascalho estalava sob seus pés. Foi primeiro a casa de brinquedos, a miniatura preferida do Overlock. Batia ali na altura da coxa, e exatamente na altura de Danny. Jack acocorou-se e olhou pelas janelas do terceiro andar. O gigante veio comer vocês todos em suas camas, falou com voz cavernosa. Adeus, 5 estrelas. Mas isso também não era engraçado,
Podia-se abrir a casa simplesmente levantando-a. Abrir-se através de uma dobradiça embutida. O interior era uma recepção. As paredes eram pintadas, o lugar estava quase todo vazio, mas tinha que ser, disse consigo mesmo. Ao contrário, como é que as crianças conseguiriam entrar? A mobília de brinquedo que combinava com o lugar havia desaparecido. Provavelmente estaria encaixotada no depósito. Fechou-a e envolveu o pequeno flick do trinco. Caminhou para o escorrega, colocou o aparador no chão, olhou para a estrada para se certificar de que o Andy e Danny não tinham voltado. Subiu e sentou-se. Era um escorrega grande para crianças, mas desconfortavelmente apertado para sua bunda grande de adulto. Quanto tempo fazia que não se sentava num escorrega? 20 anos? Não era possível que fizesse tanto tempo. Não parecia tanto tempo, mas tinha que ser isso ou mais. Lembrava-se de seu pai levando-o ao parque em Berlim, quando tinha a idade de Danny, e andara em todos os brinquedos do escorrega, balanços, gangorras, tudo. Ele e o velho comiam cachorro-quentes e amendoim, que compravam do homem da carrocinha. Sentavam-se num banco para comer e uma nuvem escura de pombos pousava em volta de seus pés. Seus urubus desgraçados, dizia o pai. Não lhes dê nada, Jack. Mas os dois acabavam dando comida aos pombos e rindo do jeito como corriam atrás do amendoim, da ganância com que corriam atrás do amendoim. Jack não achava que o velho tivesse algum dia levado seus irmãos ao parque. Jack era o predileto e mesmo assim apanhava quando o velho ficava bêbado, o que acontecia frequentemente. Mas Jack o amara até onde era possível, mesmo quando o resto da família só o odiava e temia. Escorregou, mas a descida não foi satisfatória. O escorrega foi de uso. Estava áspero e na realidade não se podia pegar a velocidade. E sua bunda era simplesmente muito grande. Seus pés de um adulto bateriam na pequena depressão onde milhares de pés de crianças haviam pisado antes dele. Levantou-se, limpou a calça e olhou para o aparador. Mas em vez de apanhá-lo, foi para os balanços, que eram também uma decepção. As correntes tinham criado ferrugem desde o encarceramento da temporada e rangiam como se sentissem dor. Jack prometeu a si mesmo que iria lubrificá-las na primavera. É melhor parar por aqui, advertiu-se. Você não é mais uma criança, então precisa deste lugar para constatar o fato. Mas prosseguiu para os túneis de cimento. Era muito pequeno para ele e desistiu. E, em seguida, foi para a cerca que delimitava os terrenos. Enroscou os dedos no arame e através dele, o sol sombreava desenhos em seu rosto como um homem por trás das grades. Reconheceu a semelhança, sacudiu a cerca, fez cara de louco e sussurrou. Me solte, me solte! Mas, pela terceira vez, não foi engraçado. Era hora de voltar ao trabalho. Foi quando ouviu um ruído. Voltou-se rapidamente, franzindo as sobrancelhas, envergonhado, se perguntando se alguém o teria visto brincar ali como uma criancinha. O olhar dele verificou o escorrega, os ângulos opostos das gangorras e os balanços dos quais apenas o vento sentava, para além do portão até a cerca baixa que dividia o parque do jardim da topiaria. Os leões juntavam-se protetores em volta da alameda. O coelho curvava-se, como que para colher grama. O búfalo, pronto para investir. O cachorro, agachado, adiante deles. O verde e o hotel. Daqui podia-se ver até a borda alta da quadra de hóquei,
no lado oeste do Overlock. Tudo estava exatamente como antes. Então, por que sentira calafrios e por que se arrepiara? Olhou de soslaio para o hotel mais uma vez, mas não houve resposta. Ele estava ali, suas janelas escuras, um fiozinho de fumaça saindo da chaminé, vindo da lareira do saguão. Cara, é melhor ir andando ou eles vão voltar e pensar que você não fez nada esse tempo todo. Claro, ir andando, pois a neve estava chegando e ele tinha que contar aqueles arbustos desgraçados. Fazia parte do acordo. Além do mais, não se atreveriam. Quem não se atreveria? Ou quem não se atreveria? Atreveriam o quê? Começou a caminhar de volta ao aparador, ao pé do escorrega grande, e o ruído do seu pisar no cascalho parecia muito alto. A pele dos testículos arrepiou-se também, e as nádegas endureceram, ficaram pesadas e como pedra. Jesus, o que é isto? Parou ao lado do aparador, mas não fez o menor movimento para apanhá-lo. Sim, havia alguma coisa diferente na topiaria, e era tão simples, tão fácil de ver, como que só ele não entendia. Vamos, ralhou consigo mesmo. Apenas parou o coelho filho da puta. Apenas aparou o coelho filho da puta e daí qual é o... E daí? Qual é o... É isso aí. Ficou asfixiado. O coelho estava com as quatro patas na cama, o ventre contra o solo, mas há menos de 10 minutos estava apoiado nas patas traseiras. Claro que estava. Tinha parado suas orelhas e sua barriga. Lançou os olhos para o cachorro. Quando chegaram ao pátio, ele estava sentado, como que pedindo um doce. Agora, ele estava agachado, a cabeça inclinada, a boca parecendo rosnar silenciosamente. E os leões? Ah não, de jeito nenhum. Os leões estavam juntos à alameda. Os dois, à direita, mudaram de posição sutilmente. Tinham se aproximado um do outro. A cauda do leão à esquerda agora quase encostava na alameda. Quando passara por eles e pelo portão, aquele leão não estava à direita. E ele tinha certeza de que a cauda estava enrolada. Não estava mais guardando a alameda. Bloqueava-na. Jack, de repente, colocou as mãos nos olhos e depois tirou. O quando não mudou. Um suspiro suave, muito calmo, para ser um gemido, saiu dele. Na época em que bebia, tinha medo de que alguma coisa assim acontecesse, mas quando era um alcoólatra, chamava isto de delirium tremens. O velho Ray Milland, em Farrapo Humano, vendo o inseto saindo das paredes. Que nome se dava isso quando se estava sóbrio? A pergunta se tinha o propósito de ser retórica, mas na sua mente respondeu: chama-se loucura. Apesar disso, olhando fixamente para os animais, concluiu que alguma coisa havia mudado. Enquanto ficou com as mãos nos olhos, o cachorro se aproximara, não mais agachado, parecia estar em posição de corrida, coxas flexionadas, uma pata dianteira à frente e outra para trás, a boca aberta, os galhos podados agudos e fortes, e agora ele imaginou que podia ver indistintos traços de olhos na folhagem, olhando para ele. Por que tem que ser separados? Pensou histericamente. Não estão perfeitas. Em um outro som suave, involuntariamente, deu um passo para trás ao olhar para os leões. Um dos dois, à direita, parecia ter se movido um pouco adiante do outro. A cabeça estava baixa, uma pata tinha coberto quase todo o caminho para a cerca baixa. Deus do céu, o que iria acontecer em seguida? Em seguida, ele salta e o devora como algo numa fábula do mal.
Era como aquele jogo que jogavam quando criança. A luz vermelha, uma pessoa ficava na berlinda, virava de costas e contava até 10. Os outros jogadores avançavam. Quando chegava a 10, dava uma volta rápida e se alguém fosse apanhado se mexendo, estava fora do jogo. Os outros ficavam imóveis, como estátuas, até que o chefe virasse de costas e contasse novamente. Chegava cada vez mais perto e, finalmente, entre 5 e 10, sentia-se uma mão nas costas. O cascalho chacoalhava na alameda. Sacudiu a cabeça para ver o cachorro e o animal estava na metade do caminho para a alameda, agora exatamente atrás dos leões, a boca aberta, bocejando. Antes era apenas um arbusto parado no formato de um geral de um cachorro. Agora que perdia toda a definição quando alguém se aproximava, mas agora Jack podia ver que fora aparado para parecer um pastor alemão. E estes podiam ser ferozes, podiam ser treinados para matar. Um ruído baixo. O leão à esquerda tinha agora avançado para a cerca. O focinho tocava as portas. Parecia estar sorrindo para ele maliciosamente. Jack deu mais 2 passos atrás. A cabeça latejava e ele sentia a garganta seca. Agora o búfalo se movera, voltando para a direita, atrás e junto do coelho, a cabeça baixa, os chifres de arbustos verdes apontados em sua direção. O negócio é que não se podia observá-los todos, pelo menos de uma só vez. Começou a emitir um som laboriento, sem saber em sua concentração o que estava fazendo. Os olhos passavam de uma criatura arbusto para outra, tentando vê-la se movendo. O vento batia forte, provocando um chocalhar na esteira de galhos. Que espécie de ruído haveria se o apanhassem? Mas é claro que sabia. Um estalo, uma achadura seria... Não acreditei nisso em hipótese alguma. Tapou os olhos com as mãos, agarrando os cabelos, a testa, as têmporas que pulsavam, e assim ficou por muito tempo, com o vapor crescendo até não aguentar mais, e tirou as mãos com um grito. Ao lado da grama que o cercava, o cachorro estava sentado, como que pedindo um pedaço de alguma coisa, o búfalo olhando desinteressadamente para quadro de rock, como estava quando Jack descera com o aparador, o coelho apoiando nas patas traseiras, orelhas em pé para captar o menor ruído, a barriga recém-aparada, exposta, os leões enraizados no lugar, ao lado da alameda. Ficou parado, congelado por muito tempo, com uma respiração áspera, finalmente diminuindo o ritmo. Pegou um maço de cigarros, deixando cair 4 deles sobre o cascalho. Parou e recolheu-os tateando, sem tirar os outros da topiaria, com medo de que os animais voltassem a se mover. Enfiou 3 cigarros de volta na carteira e acendeu o quarto. Depois de 2 grandes tragadas, jogou-o fora e amassou-o com o pé. Foi até o aparador e o apanhou. Estou muito cansado, disse. E agora parecia perfeito falar em voz alta. Não parecia maluquice. Estive sob muita tensão. Às vezes, a peça, o telefonema dial, mas está tudo bem. Começou a arrastar-se de volta ao hotel para parte de sua mente puxavam-no para dar volta em torno dos animais e arbustos. Mas caminhou direto para a alameda de cascalho, passando no meio deles. Uma brisa fazia-os farfalhar. Isso era tudo. Aquilo tinha sido fruto de sua imaginação. Tinha levado um susto feio, mas agora já terminara. Na cozinha do Overlock, parou para tomar 2 Excedrins e, em seguida, desceu ao porão. Ficou olhando os papéis até que ouviu o barulho de um caminhão do hotel. Subiu para encontrá-los. Sentia-se bem.
Não viu necessidade alguma de mencionar suas alucinações. Tinha elevado um susto terrível, mas agora já terminara. Capítulo 24. Neve. Continua. Capítulo 24. Neve. Anoitecia. Estava na varanda sob a luz fraca. Jack no meio. O braço esquerdo em volta dos ombros de Danny e o direito em volta da cintura de Wendy. Juntos, impotentes, só podiam observar, uma vez que a decisão foi tomada sem serem consultados. O céu ficara encoberto por volta de 2h30. E 1 hora depois começou a nevar. Desta vez não era preciso previsão de tempo para dizer que era neve séria. Não uma nevada temporária que se estenderia ou que seria levada embora quando o vento da noite começasse a assobiar no início. Caía em perfeita linha reta, formando uma capa de neve que cobria tudo por igual. Mas agora, 1 hora depois de ter começado, o vento noroeste começou a soprar e a neve começou a cair contra a varanda e as laterais na entrada de carros do Overlock. Para além daqueles limites, a estrada desaparecera sobre o cobertor branco. Os animais de arbustos também desapareceram, mas quando Wendy e Danny chegaram em casa, ela elogiara o bom trabalho que Jack tinha feito. "Você acha?" perguntou ele e não disse mais nada. Agora os arbustos estavam enterrados sobre o amorfo manto branco. Curiosamente, todos eles pensavam coisas diferentes, mas sentiam a mesma emoção, alívio. A ponte fora atravessada. "Haverá primavera algum dia?" murmurou Wendy. Jack apertou-a, antes do que imaginara. "O que diz de entrarmos para jantar? Está frio aqui fora." Ela sorriu durante toda a tarde. Jack parecera distante e bem estranho. Agora falava como ele mesmo. "Por mim, tudo bem. E você, Danny?" "Claro." Entraram juntos e deixaram o vento gritar em tom baixo. Pelo resto da noite, um som que acabaria por conhecer bem. Flocos de neve balançando e giravam pela varanda. O Overlock enfrentava, como sempre o fizera, por aproximadamente 3/4 de século, as janelas escuras no momento forradas de neve, indiferentes ao fato de agora estava isolado do mundo, ou possivelmente estava satisfeito com o quadro dentro de sua concha. Os três viviam a rotina do anoitecer como micróbios presos no intestino de um monstro. Capítulo 25. Dentro Capítulo 25. Dentro do 217. Continua.